Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou fazer um relato, vou contar, né, o meu relato que eu passei com a Nicole, que recentemente teve bronquiolite. Então eu vou falar um pouco sobre essa doença e o que a gente passou, os sintomas e tudo mais. Fiz algumas anotações pra mim não esquecer de nada, porque é muito detalhezinho assim que eu acho que tem que ser falado, porque é importante, né? Porque nem todo mundo sabe quais são os sintomas, pelo que passa, o tratamento e essas coisas. Então eu fiz algumas anotações pra não esquecer nada. E espero que vocês gostem do vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Então bora lá pro vídeo. Então, o que é a bronquiolite? A bronquiolite, ela é um vírus, uma infecção, né, na verdade, que ataca os bronquíolos. O principal vírus é o VSR, que foi o que a Nicole teve. Mas tem outras doenças que podem causar. Eu tenho aqui escrito, né, porque eu não vou lembrar de cor, a influenza, parainfluenza, rinovírus e o adenovírus. Esses aí também podem causar a bronquiolite. E o principal sintoma, que foi o que eu reparei na Nicole, que me fez levar assim com mais urgência pro hospital, foi a questão da respiração. Eu vou deixar até um vídeo aqui dela. Que ela tava tendo muito esforço pra poder respirar. Tipo, ela respirava aqui, né, ela afundava e nas costelinhas também. Então ela tava com muita dificuldade pra respirar. Mas a bronquiolite também é uma doença que ela é o seguinte: a criança tá ótima, não tem sintomas, porque a Nicole não teve febre, não teve nada assim de falar, meu Deus, essa menina vai ficar muito ruim de noite, né, que foi o que aconteceu. A Nicole não teve nada disso, ela tava excelente no dia. Ela já vinha gripada, já tinha uma semana mais ou menos. Eu levei ela na pediatra aqui na minha cidade, não levei fora, levei aqui. A médica passou alguns medicamentos, não falou que era nada... Assim, ela ainda não estava apresentando sintomas de bronquiolite, ela estava apresentando sintomas gripais normais, que eram coriza, tosse, espirro e um pouquinho de febre, febre bem baixinha, não chegava nem a 38 graus. Passou, então ela avaliou, passou os medicamentos, eu entrei com a medicação. Foi acho que foi 5 dias de medicação de antibiótico, de xarope pra tosse, remédio pra febre e acho que só isso que ela passou. E foi uns 5 dias. E então ela melhorou, acho que foi na sexta-feira. Eu levei ela numa quarta. Na sexta ela já tava boa, mas eu continuei dando os medicamentos pra ela. Aí tá, ela não estava indo pra creche. Eu tirei ela da creche, né, não mandei ela pra creche. Porque como eu tô ficando em casa, eu não vi necessidade de mandar ela doente pra creche, né. Então aí, no final de semana, ela já tava ótima. Não tava dando febre mais, não tava com coriza, tava só com aquela tosse, sabe, que fica persistente. E aí tá, na segunda mandei ela de volta pra creche. Na terça, ela já acordou com coriza, espirrando e tossindo. Mas nada muito assim grave. Tudo bem. Continuou na terça, quarta, quinta e sexta desse jeito, sem sinal de febre. Porque eu sempre levo no hospital quando apresenta sinal de febre. Se não tem sinal de febre, eu continuo os medicamentos em casa mesmo, que foi o que o pediatra me receitou, que me explicou, né, na verdade. Me indicou que quando a gente só leva quando tem febre ou questão de outros casos mais graves. Então deu no sábado, ela tava ótima. Tava bem, tava brincando, tava comendo. Na hora do almoço, no sábado, ela comeu bem pouquinho, mas ela comeu. Ela não recusou, mas ela comeu bem pouco do que o que ela come de costume. Aí deu mais ou menos umas 3 horas, eu tava arrumando a casa. Ela tava me ajudando, ela tava bem, brincando, conversando, dançando. Vou até deixar um vídeo aqui dela cantando comigo, pra vocês verem que ela tava bem. Não apresentava que ela ia piorar tão rápido.
Então ela tava bem, então eu não cheguei a preocupar, né? Deu ali umas 4 horas, ela começou a ficar muito estressada, porque é o horário dela dormir e ela não conseguia dormir. Tinha alguma coisa incomodando ela. Mas eu pensei que era por ter passado do horário, por isso que ela tava meio que assim, chatinha, sabe? Então eu deixei. Aí às vezes ela ia reclamar pra mim, ou reclamava pro Thiago, né? Chorando. Mas vinha aqui, sentava no sofá e depois ficava de boa. Deu 5 horas, 5 e pouco mais ou menos. Ela começou a ficar insuportável. Gente, vamos desculpar a palavra. Mas ela tava insuportável. Ela estava chorando muito, 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 muito. Ela não é assim, sabe? E chorando muito. E ela tava com muita dificuldade pra dormir. Só que ela não deu febre. Ela não tava com coriza nesse momento. Então eu não tava entendendo o motivo dela tá daquele jeito. Ela tá tendo alguma dificuldade pra dormir. Aí eu até comentei com o Thiago, falei assim, Thiago, eu vou esperar mais um pouco. Se ela não melhorar, se ela não dormir e melhorar, eu vou levar ela pro hospital. E nisso armou uma chuva daquelas, viu? Choveu muito nesse horário, nesse período desse horário. Aí o Thiago conseguiu fazer ela dormir. Ela tinha dado uma crise de tosse também, sem parar, uma atrás da outra. Aí na hora que ela deu essa pausa dessa crise de tosse, o Thiago conseguiu fazer ela dormir. E colocou ela aqui sentada, colocou ela deitada, né, no caso, deitada no sofá. E eu ainda não tinha terminado de limpar a casa. Na hora que eu ia começar, eu tava organizando, né, aqui a sala. Na hora que eu ia começar a limpar a sala, que eu olhei pra ela e eu reparei que ela tava tendo muito esforço pra poder, fazendo muito esforço pra poder respirar. Aqui nela tava afundando e nas costelinhas também. Então ela tava fazendo muito esforço pra poder respirar. Na hora que eu vi, eu liguei pra minha madrasta pra poder pedir que ela me levasse lá no hospital, porque a gente tava chovendo muito e a gente tá sem carro. Nosso carro tá estragado, né? Então eu pedi pra ela, tá vindo aqui pra poder me levar. Então aí o que ela já fez? Eu mandei o vídeo pra ela, ela viu o vídeo, ela já foi lá no hospital, deixou marcado o horário, veio aqui, me buscou e me levou lá. Chegando lá no hospital, ela já chegou acordada. Ela não dormiu nem 10 minutos, porque ela tava com muita falta de ar, então ela não tava conseguindo dormir. Então ela já chegou lá no hospital, ela já tava acordada. O médico avaliou ela. O médico que avaliou ela era o que tava de plantão. Ele não era... A área dele não era de pediatria. Eu não lembro qual é a área dele. Ele avaliou, aí ele passou... Pediu raio-x, passou um soro... um soro não. Passou a nebulização, o soro fisiológico e mais um remédio lá que eu não lembro qual é. E pediu pra fazer o raio-x. Aí assim que saiu o resultado do raio-x, ele falou que era pneumonia e internou ela. E ela tava saturando muito baixo. Ela tava saturando 84, 80, tava oscilando, sabe? Chegava a 80 e depois subia, ficava 90, 96, aí depois descia de novo. Então eles decidiram internar ela e colocar no oxigênio. Porque a saturação sem oxigênio, a pessoa, eu não sei se é só criança, mas ou no geral, mas acho que é no geral. Até 90 fica sem oxigênio. Abaixo de 90 fica sem oxigênio. Dependendo da gravidade, tem que entubar. No caso da Nicole não foi preciso entubar, graças a Deus. Mas ela teve que ficar no oxigênio. Ela teve que ficar com os negocinhos no nariz. Pensa uma dificuldade de deixar esse trem no nariz dela. Porque ela não queria de jeito nenhum, porque incomoda, né? Faz cosquinha. Não queria, não queria. Aí o que a gente tava fazendo? A gente entrou com a gente não, né? O médico entrou com protocolo de quando tava abaixo de 90, colocava, esperava 1 ou 2 horas, tirava e via se ia manter a saturação. Se mantesse, na maioria das vezes, nossa, tô gaguejando. Na maioria das vezes mantinha, mas depois caía de novo. E caía mais durante a noite. Era só chegar à noite que caía muito mais. Aí ele decidiu internar, entrou com algumas medicações, entrou com corticoide, entrou com muito medicamento pra ela. Acho que ele entrou com uns 4 tipos de medicamento, eu não tô lembrada. Muito forte.
E assim, eu particularmente não gostei do tratamento que a gente teve aqui na minha cidade, no hospital. Não gostei. A Nicole inchou de um dia pro outro de uma maneira que eu não sei explicar o que aconteceu. Ela inchou, ela tava muito inchada. Vou deixar uma foto, eu vou ver se eu tenho uma foto também pra deixar uma fotinha dela. De quando... de domingo, que ela foi internada no sábado. No domingo ela amanheceu super inchada. Chegando, aí a gente conseguiu transferência lá pra Goiânia, no Hospital da Criança e do Adolescente, que é um hospital novo, é um hospital estadual. Muito bom, eu adorei lá. Aí a gente chegando lá, aí detalhe, o médico daqui não queria que levasse ela, porque dizendo ele que tava ótima. Porém, como a minha madrasta trabalhava lá no hospital, ela conseguiu convencer eu não sei qual é o nome, é o que fica encarregado, né, do hospital, de levar a gente, né, pra Goiânia, que era lá que a gente ia conseguir uma vaga pra ela. A gente não tinha conseguido a vaga, então a gente saiu aqui de Corumbaíba, assim, sem saber se a gente ia conseguir uma vaga lá. Mas chegou lá, eles viram que a saturação dela tava muito baixa e decidiu internar, aceitou ela, né, tinha uma vaga lá, eles aceitaram ela. Então aí ela passou pela uma médica pediátrica, eu acho que ela era pneumologista, não tenho certeza se ela era pneumologista. Então aí ela passou pela médica, a médica falou que não era ainda pneumonia, era bronquiolite e a saturação dela estava bem baixa, ia precisar de internar. Mudou todos os medicamentos que a Nicole estava tomando, porque disse que não tinha necessidade nenhuma de tomar certos remédios. Só o que ela manteve foi o da bombinha, que é o Aerolin. Ela só manteve esse. O resto ela mudou tudo. Porque a Nicole tava muito inchada. Tava começando a desidratar. Tipo assim, gente, foi assim, questão de horas que ela piorou dessa forma. Porque ela não tava desse jeito. E porque os sintomas eram espirro, tosse, coriza e só, nem febre ela teve. Aí do nada ela piorou, aí começou espirro, tosse, falta de ar, coriza. O que mais que ela teve? Acho que só. E ela começou a ter tipo uma alergia, eu não sei do que era. Depois que ela foi internada, ela começou a ter uma alergia. Eu não sei o que era, se era de medicamento, se era do hospital, alguma coisa no hospital. Ela começou a envermelhar os olhos e coçar muito. E inchou, mas eu acho que isso também era da medicação. Então, chegando lá, mudaram todos os medicamentos dela. Aí foi eu e a Carol, a gente revezou. Porque sozinha eu não ia dar conta, porque por eu estar grávida. E eles também, por ela ter ficado na enfermaria, onde estavam mais, se eu não me engano, 9 crianças. Eles não deixaram eu entrar por eu estar grávida. Deixaram eu entrar uma vez, não tinha horário de visita. Deixaram eu entrar uma vez, porque a maioria das pessoas que estavam na enfermaria tinham sido liberadas. E tava de noite. Aí a Carol conseguiu conversar com uma das enfermeiras que estavam responsável pelo setor. E ela permitiu que eu entrasse para poder ficar com a Nicole, para dormir, mas sair logo cedo. Que tinha os horários de troca, que era às 9 da manhã e às 5 da tarde. Aí era para mim sair às 9 da manhã de novo. E a Carol entrar no meu lugar. Aí foi assim. Aí a Nicole ficou domingo, segunda... Terça até de tarde ela ficou na enfermaria. Acho que terça à noite, eu não lembro se foi terça à noite, acho que foi terça à noite. Terça à noite ela já passou para um quarto só pra ela, porque ela teve uma melhora. Ela não tava precisando mais de oxigênio, ela ainda tava com sintomas de bronquiolite, mas ela teve gradativamente uma melhora. E como no hospital tava muito lotado, tava muito cheio, com muita criança doente, com vários tipos de doença, eles decidiram passar ela pra um quarto só pra ela
pra não, como ela tava com imunidade baixa, né, pra não correr o risco de pegar algum outro tipo de doença. Mas a maioria das crianças que estavam internadas lá era com bronquiolite. Sem brincadeira. 90% das crianças que estavam lá eram sintomas de bronquiolite. Todas no oxigênio. Muito difícil você achar uma assim que não tava no oxigênio. Tinha criança até no corredor, porque não tava tendo mais lugar pra colocar o tanto de criança que tava doente, gente. Fiquei chocada. Aí mudou a Nicole pra um quarto só pra ela. Então na quarta, cedo, eu entrei, troquei com a Carol e fiquei quarta, quinta e sexta com ela lá. A Carol veio embora na quarta-feira, aí ficou quarta, quinta e sexta eu e a Nicole lá. Tiraram na quarta-feira, ela não tava mais com oxigênio, tiraram o soro dela, então ela já tava mais de boa. Parei o vídeo aqui porque a Nicole acordou pra fazer ela dormir de novo, mas o cabelo, gente, tá tão calor aqui que vocês não têm noção. Então, voltando ao que eu tava falando, na quarta-feira, tiraram o soro dela. Ela ficou sem soro um dia. Aí, na quinta-feira, ela começou a ter diarreia. Das braba. Era, assim, de praticamente 10 em 10 minutos tinha que trocar a fralda dela. Mas ela não tava, tipo, fazendo em grandes quantidades. A primeira vez que ela fez foi muito. Tanto que a fralda não aguentou. Saiu, prato, sim, sujou o quarto, sujou o banheiro lá que a gente tava. Então aí, essa primeira vez foi bem forte a diarreia dela. As outras vezes que ela teve não foi tão forte, mas tinha que ficar trocando de 10 em 10 minutos. E aí então resolveram colocar o soro nela de novo, pra ela não estar desidratando, porque como eu disse, quando ela chegou lá, ela tava começando a desidratar. Porque como ela não conseguia comer direito, não queria mamar, ela não queria mamar, então ela não queria beber água também, então ela tava começando a desidratar. Porque também um dos sintomas da bronquiolite é isso aí, a criança não consegue, tem dificuldade para mamar por questão da respiração, né? Beber água, comer também, eles ficam com apetite bem ruim. E foi isso. Aí na quinta ela deu diarreia. Aí não quiseram liberar a gente. Ela ainda tava assim um pouco cansadinha, assim, com a respiração um pouco ofegante. Então eles não quiseram liberar a gente. Na sexta, a diarreia dela já tinha dado uma melhorada. Ela já tava melhor com a respiração. Mas por questão de precaução, eles decidiram não liberar ela. Aí na sexta, ela já tava um pouco melhorzinha, um pouco não. Ela tava bem melhor, que a diarreia dela tava mais aguada. Na sexta, já tava mais uma assim, pastosa. Então aí, na sexta, a médica passou, na sexta umas 10 horas, a médica passou, conversou comigo, avaliou ela, e lá no hospital também tinha acompanhamento com psicóloga pra gente, pra criança, nutricionista. Gente, pensa numa comida gostosa. Que comida boa. E tinha nutricionista e tinha a fisioterapeuta, que ia lá e fazia a massagem. Eu não sei como é que chama, gente. Eu esqueci o nome. Na verdade, eu sei como é que chama, mas eu esqueci o nome. Acho que é fisioterapia respiratória. Fazia as massagens, exercícios, pra poder expelir o catarro. Então aí também tinha acompanhamento com um fisioterapeuta. E sim, eu amei o hospital, gostei muito. Muito bem estruturado, novinho, profissionais excelentes. Parecia hospital particular, sem brincadeira. Muito bom. Gostei muito de lá. E acho que foi só isso. Aí na sexta liberaram a gente chegou aqui, aí a gente conseguiu vir na ambulância, porque como era muito longe, né, Corumbaíba, Goiânia é longe, a gente conseguiu vir de ambulância. A Carol conseguiu arrumar pra mim a ambulância e a gente veio de ambulância. Aí chegando aqui em Corumbaíba, eu comprei os medicamentos que a médica passou, né, pra continuar dando, que era o zinco e o arerulim. Eu comprei a bombinha, continuei dando esses medicamentos. Nicole agora tá bem
melhor em comparação ao que ela tava antes, né? Porém, ainda continua com a tosse. Às vezes eu ainda fico meio assim, sabe? Com medo, que eu acho que eu peguei um pouco de trauma. Mas é isso. Essa foi minha experiência, não gostei. Eu falava quem gostaria, né, também, né, de passar por isso. Mas eu não tava preparada psicologicamente, sabe? Porque eu nunca tinha passado, assim, questão de ficar internada, ver ela com falta de ar. Eu nunca tinha passado isso com ela. Nunca tinha visto, assim, pessoalmente também. Às vezes eu vejo alguns casos na internet. Minha sobrinha também teve, mas eu não cheguei a ver. Então eu não fiquei bem, assim, abalada por estar grávida também. Dificuldade também de peso, porque eu não conseguia muito, assim, ficar muito tempo com a Nicole no colo, porque eu tenho dor na coluna. E com a gestação piorou. Então eu tentava o máximo, assim, dar o meu melhor, por mais que seja cansativo. A gente fica mais emotiva. Fiquei sozinha lá, né, com a Nicole, porque querendo ou não, na hora de ficar com a Nicole, a gente ficava sozinha, não tinha uma pessoa ali pra dar um suporte, meio que pra trocar de lugar com a gente, né, revezando. E é só a questão assim, entrou, ficou só você e a criança, aí às vezes no outro dia, se você quisesse trocar, tinha como trocar. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gravei assim mais ou menos por cima, mas lembrando que sempre procure um pediatra, tá, gente? Pra poder confirmar o diagnóstico. Não quer dizer que a sua criança tá com alguns desses sintomas, que ela tá com bronquiolite. Então, sempre procure um pediatra, especialista, pneumologista. Sempre procure um profissional. A Nicole aconteceu algumas coisas que eu vou contar no próximo vídeo. Tanto que eu nem falei mais coisas no vídeo, esqueci de finalizar o vídeo. Que aconteceu certas coisas eu vou contar no próximo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.